Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Prezados amigos, prezadas amigas, estamos estudando o livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, e o espírito que o ditou é Humberto de Campos. Nós estamos agora no capítulo 7 deste livro maravilhoso, A Luta contra o Mal. Quem não quer saber como vencer, não é? Vamos ver aqui as anotações de Humberto de Campos e aquilo que a gente pode empregar para o nosso fortalecimento. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros com o Mestre, com os endemoniados, constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era o diabo o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Às vezes eu fico pensando, fazendo um paralelo entre aquele tempo de Jesus na Palestina e o nosso tempo de hoje. Talvez o que desse uma diferença é que naquela época eram menos pessoas, e ao mesmo tempo eram pessoas assim mais rudes, com menos ardis, né, do que nós encontramos hoje. Então, o mundo de hoje tem muita gente inteligentíssima, de muito boa vontade, que querem seguir conceitos grandiosos da vida. Mas também existem aqueles que definitivamente não desejam isso. Eles estabeleceram o que é certo para eles, e o certo para eles é fazer aquilo que bem lhes aprouver fazer. Não querem ter um paralelo com as leis de Deus, estão diferenciados das leis de Deus. Então eles estão dispostos e expostos ao que se chamava de diabo, que é aquele ardiloso, aquele mentiroso. E infelizmente no nosso tempo atual está assim. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus, as mensagens do Mestre Jesus, né? Então, dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem aos gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados da Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Então, observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente
o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudesse dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Então, com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Então, numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. Então, Tadeu, se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz, reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Muitas vezes a gente acha que o obsessor é um encosto, né? Alguém assim que a gente quer descartar porque não presta, porque é o diabo, é o demônio, é o Satanás. E Jesus fala exatamente o contrário. São irmãos no mesmo caminho. Presta atenção nessa resposta de Jesus, né? Senhor, fala Tadeu, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Olha o que Jesus vai dizer agora. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Eu queria colocar uma coisa aqui para vocês, o seguinte: se Deus não quisesse lidar mais com esses filhos rebeldes que ele tem, então ele não estaria criando mais, porque ele vai criar todo mundo simples e ignorante para chegar à perfeição. E nesse caminho, nesse trajeto, muitas vezes as pessoas se perdem, os espíritos se perdem na ignorância, na rebeldia e na maldade. Então, se ele não quisesse educar e construir para o bem os seus filhos, ele não criaria mais. Ele trabalharia agora só com os espíritos, com os filhos dele, que já entendem a vontade dele. Mas é o contrário, ele está sempre criando. E nós somos essas criaturas que precisamos entender isso e buscar um caminho mais adequado a nós dentro desse contexto de sermos filhos de Deus. Então Tadeu pergunta, mas não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Então o mestre, sem surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade,
Não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral de seus filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não esqueça o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às forças do céu. Isso aqui, minha gente, é muito interessante, porque muitas vezes nós achamos que os homens são que dominam, né? Então Jesus vai dizer o contrário. Olha, os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta antes os direitos inflexíveis da morte. E além dessa vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus discípulos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe forem confiados no plano geral, sendo também justo. Se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Então Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Os seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, disse Tadeu, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Toda a intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para que o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado, que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vida como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Muitas vezes nós fugimos, de certas pessoas que a gente acha que vão nos perturbar aí a paz. Hoje eu não vou lá não, porque aquela pessoa vai lá. Então, será que não é o momento exato para a gente resolver a questão com aquela pessoa? Então, Jesus disse isso, olha, eu nunca abandonei aqueles que chegaram a mim. E nós estamos aqui entendendo que Jesus estava falando não só daquele tempo de encarnado, mas de todo o tempo em que ele conduz a humanidade. Dizem que o homem chegou no mundo
há mais ou menos 7 milhões de anos, né? Então Jesus nunca pegou um desses irmãos, esses espíritos mais rebeldes, e deixou à parte. Pelo contrário, ele sempre promoveu o bem para essas pessoas, criando possibilidades, reencarnações, circunstâncias reencarnatórias suficientemente boas para que aqueles irmãos crescessem para Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se alguém te perturba a paz, não fuja, tente resolver essa situação com ele. Pode ser ele o mais necessitado que você precisa agora para entender a vontade do Pai em você. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente a vítima que o procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltemos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus. Pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Vamos pensar nisso aqui, olha. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Por isso que nós temos muitas dificuldades de encontrarmos essas verdades divinas, né? Porque nós ainda não temos essa luz do amor divino. A gente ainda julga muito, a gente ainda estabelece muito parâmetro, né, de desejo pessoal, de intenções com relação a tudo, intenções que nos favoreçam. Mas o amor divino dá a todos de conformidade com as suas obras. Então eu também tenho que entender que para eu merecer, eu preciso fazer por onde, não é? Já viste algum contentor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama teu próximo sem esqueceres que Deus cuida de todos nós. Então Tadeu guardou os ensinamentos, os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito. E esse proveito que ele utilizaria em todo o seu futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que é indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa, sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo, né? Ou seja, essa reformulação interior, essa mudança de vida para uma coisa melhor, mais
interessante, porque se o espírito me deixa, né, o espírito do mal, se eu não me cuidar, ele vai voltar, trazendo mais pessoas, trazendo companheiros piores ainda, para fortalecer a vontade dele de se vingar. Muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus.